Filipenses 2, versículos 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Todos os dias nós temos algo a comemorar, né? Parece que cada vez mais aparecem datas comemorativas a ponto de no mesmo dia nós temos várias coisas para se comemorar. Dia 31 de outubro é o dia da dona de casa. Alguém ouviu falar disso? Dia 31 de outubro é o Dia Mundial da Poupança. Dia 31 de outubro é o Dia das Bruxas. E dia 31 de outubro é o Dia da Reforma. E ainda, se você quiser pensar a respeito desta data, você pode lembrar em contagem regressiva que faltam apenas 61 dias para o final do ano. Hoje um dia especial para nós, então, irmãos, porque nós podemos comemorar a Reforma Protestante. Como nós falamos hoje cedo, a Reforma ela é marcada por um momento quando, dia 31 de outubro de 1517, Lutero afixou à porta da abadia de Westminster as suas 95 teses, que era um convite à comunidade local para discutir a respeito de principalmente dois assuntos: a venda das indulgências e o sacerdócio universal dos crentes. Ou seja, a reforma surgiu como uma descoberta ou a redescoberta das verdades espirituais que foram abandonadas e estavam esquecidas. Graças a Deus, que o Espírito Santo de Deus tocou em alguns irmãos e assim despertou muitos irmãos. Interessante, a gente vai falando de reforma, às vezes alguém começa a pintar a casa, de repente o vizinho pinta também, você vê até a rua muda, né? Um vai arrumando uma coisa, outro vai arrumando outra. Mas o contrário também é comum. Se você mora num lugar e vai desleixando, às vezes você vai se adaptando àquele lugar e assim todos vão deixando e as coisas vão ficando feias. O mato cresce no vizinho, também cresce no seu quintal. Em relação à vida espiritual, nós temos como que um reflexo, uns às vezes seguindo os bons exemplos dos outros e infelizmente também se adaptando ao mundo, às coisas uns com os outros. Por isso é sempre necessário a gente estar alerta para que possamos ver o melhor, seguir bons exemplos, ver igrejas fiéis, ver igrejas que estão mudando para melhor, ver bons exemplos em relação a tudo o que podemos fazer para agradar a Deus, para servir a Deus, e deixar de lado os maus exemplos. A questão estava tão insustentável que havia uma religiosidade muito grande, mas ao mesmo tempo afastamento da verdade bíblica. Isso é o que é mais sério ainda. O fato não é as pessoas falarem, não queremos saber de Deus, não queremos saber de igreja. O problema maior é quando as pessoas estão cada vez mais indo para a igreja, mas essa igreja ela não reflete a Bíblia, não reflete a palavra. Hoje cedo nós falamos que a igreja é essencial, mas mais importante ainda é o que é essencial para a igreja. Ir à igreja é essencial, mas não basta ser uma igreja qualquer. Nós temos que participar de uma igreja que sabe o que é essencial. E a palavra de Deus é essencial. A verdade de Deus é essencial. Nós não nos reunimos aqui para nos divertir.
ou porque nós não temos mais nada para fazer. Nós nos reunimos aqui porque sabemos que Deus fala conosco, sabemos que precisamos estar juntos para ouvir a mensagem de Deus. A reforma protestante, então, foi essa restauração espiritual na vida do povo. E como nós falamos também hoje cedo, sempre nós precisamos estar de olhos abertos, porque infelizmente vivemos num mundo mau, onde se nós não estivermos constantemente cuidando, observando, nós vamos devagarzinho abandonando alguns princípios, algumas coisas, e assim nos afastamos da verdade. Desde então, o dia 31 de outubro de 1517 tem permanecido na consciência evangélica como um símbolo fundamental do seu movimento. Então, hoje é dia 31 de outubro. Não é só dia 31 de outubro que nós temos que pensar neste tema, mas nós, sim, podemos aproveitar mais uma vez esta data para pensar a respeito de como caminha a igreja, e mais além disso, como caminho eu, igreja, o que é necessário ser mudado na minha vida, o que é necessário ser lembrado para que eu possa seguir a palavra de Deus. Só falando um pouquinho mais sobre a reforma, coisas rápidas aqui, os princípios da reforma, eu coloquei alguns slides para a gente ir acompanhando. Primeiro, a absoluta supremacia da palavra de Deus. Ou seja, por esse princípio se afirma que as Escrituras são a única regra de fé e prática. É a palavra de Deus. Mais à frente nós vamos ver um pouquinho sobre como que as pessoas distorcem a palavra. Mas isso é um princípio da reforma. Segundo, a absoluta supremacia da graça de Cristo. Por esse princípio se afirma que a justificação pela fé somente. As obras vêm como consequência lógica desta união. Então precisamos deixar claro que essa graça não é uma graça barata, não é uma graça na qual não se exige nada, mas pela lei todos nós estaríamos perdidos. Então nós vivemos pela graça de Deus, essa graça que é assim algo que nos traz a salvação, não as obras. E terceiro, o sacerdócio geral dos crentes. Por esse princípio, se afirma que todas as pessoas, sem distinção, têm o direito e o dever de interceder como sacerdotes, pois Cristo alcançou, com o seu sacrifício livre, o livre acesso deles à presença de Deus. Hoje de manhã eu falei um pouquinho sobre esse tópico, quando as igrejas antigamente tinham a palavra, o domínio da palavra, até a questão da língua, da linguagem. A Bíblia não existia para qualquer um ler, então era o que a liderança dizia. Mas nós sabemos que precisamos de líderes, mas cada um de nós é um sacerdote, no sentido de que nós podemos chegar diretamente a Deus, orar a Deus, e nós temos a missão, como sacerdotes, de ser bênção na vida dos outros, de pregar o Evangelho. Então, irmãos, isso a gente pode entender aqui como princípios da reforma. A restauração espiritual, que sempre é necessária para as nossas vidas. Nós fizemos uma leitura de uma passagem, nós não vamos ficar detidos apenas nesse texto, mas eu gostaria de comentar um pouquinho Filipenses 2, 12 e 13, quando diz: assim, pois, amados, como sempre obedecestes. A gente vê várias passagens que falam a respeito de que as pessoas conheciam a verdade, as pessoas andavam na verdade, mas nem por isso elas não precisavam mais de ouvir a respeito daquela verdade. E esse é um princípio, irmãos, que vai acompanhar a nossa vida. Se você não é um novo convertido, você já ouviu a mensagem,
Você repetidamente teve instruções a respeito da verdade. Mas como é bom ouvir de novo. Confirmar a palavra, que a gente sabe no nosso coração. Ouvir de outro essa mesma palavra, confirmando assim no nosso coração. Então nós encontramos aqui, vocês sempre obedeceram. Mas eu digo que vocês devem continuar assim. E não só continuar no sentido de continuar da mesma forma, mas desenvolver, crescer nessa graça, crescer no conhecimento. E aqui diz, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Repare que não é simplesmente de qualquer forma, mas é algo que deve ocupar espaço na nossa agenda. Desenvolver a salvação é exatamente ter esse conhecimento, como nós ouvimos nesse último cântico, que não há nada melhor do que Deus, e por isso eu preciso buscar a Deus, eu quero ser amigo de Deus, eu quero aprender de Deus, desenvolver a salvação, eu preciso respeitar esse Deus que eu conheço, como nós falamos hoje cedo, uma fé prática, senão nós somos ateu prático, quem não pratica a fé é ateu. Essa fé que nós conhecemos, nós podemos e devemos praticar. E esse versículo termina dizendo, o versículo 13 no próximo, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Ou seja, eu não vou desenvolver a salvação porque eu quero, porque eu posso, porque eu tenho condição de fazer isso. Nós estamos mais para inventadores de males, para nos afastar da salvação, para seguir o nosso coração enganoso, do que desenvolver a salvação. Mas graças a Deus, nós temos essa promessa que Deus efetua em nós o querer e o realizar a vontade dEle. Você vê algumas pessoas e você às vezes olha para ela e fala, essa pessoa nunca vai ser de igreja, porque olha como ela gosta de tantas coisas desse mundo, ela não se interessa pela palavra, essa pessoa nunca iria à igreja. Se Deus quiser, se Deus tocar no coração, aqui diz que Ele efetua no coração, Ele efetua o querer e o realizar. Porque não basta realizar a obra de Deus, nós não realizamos a obra de Deus forçadamente, mas Deus coloca no coração o desejo de segui-lo. Por isso nós estamos aqui nessa noite. Eu não leio a Bíblia durante a semana porque eu tenho um compromisso apenas, mas porque Deus toca no meu coração, há necessidade, há sede, há desejo, o Senhor atrai-nos. Como cristãos, irmãos, nós ainda somos atraídos ao pecado, mas maior é o Senhor, que não nos deixa no nosso pecado, mas nos atrai à sua vontade. É o Senhor que coloca no coração o desejo de arrependermos dos nossos pecados, de nos afastarmos daquilo que não é bom e buscarmos o Senhor. Então desenvolvei, mas Deus é quem efetua em vós. Nós colocamos no tema do nosso cartazinho, efeitos da reforma. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, a reforma resgatou o conceito de pecado. Falamos que, levando a história lá em 1517, falamos que a igreja estava fugindo dia a dia da visão bíblica. Transgredia a palavra, mas não se importavam com isso. E para eles não estavam fazendo nada errado. Em especial, o tema venda das indulgências mostra como o conceito de pecado estava se perdendo naquela época, a ponto de alguém poder comprar o perdão. Quanto maior for o seu dízimo, mais perdoado você está. Chegavam ao ponto de vender lugar no céu, né? Uma casinha no céu. Não, se você der tanto, já está reservado lá.
o seu endereço no céu. E repare, irmãos, que a questão aqui é o homem fugindo das suas responsabilidades. É mais fácil pagar, é mais fácil, digamos assim, fazer uma promessa de penitência. Eu vou andar de joelho uma semana, não, é difícil, né? É demais, né? Mas eu vou subir uma escadinha lá de joelhos, ou eu vou dar uma oferta, aí assim meus pecados estão pagos. Repare, irmãos, que isso até hoje existe. Quando muitos acreditam que pelo fato de estarem entregando algumas coisas, entregando algum dinheiro, eles estão assim se eximindo das suas responsabilidades. Você já percebeu como muitas pessoas que não são crentes são boas doadoras? E aí às vezes um perigo quando a igreja começa a arrecadar dinheiro dos ímpios, porque assim você está dando a eles o que eles realmente querem, é uma consciência tranquila. Não, mas eu não vou na igreja, mas eu ajudo financeiramente. É como se estivesse assim, já comprando seu lugarzinho nos céus. Mas nós sabemos que nós precisamos ter a nossa responsabilidade diante do Senhor. Nós precisamos entender o que é realmente pecado. E nós precisamos, assim, ser firmes naquilo que nós conhecemos. O mundo pode relativizar o pecado. Pode encontrar justificativas para o seu pecado, mas nós não, irmãos. À medida em que nós conhecemos a Bíblia, nós vamos corar de vergonha do nosso pecado, não arrumar desculpa para o nosso pecado. Falamos a respeito dos falsos mestres. Esses falsos mestres, eles torcem a palavra, para que a palavra se adeque à vida que eles levam. E é assim que o mundo faz. Torcem a verdade. Em segundo lugar, efeitos da reforma. A reforma pregou a doutrina da justificação somente pela fé. Nós falamos um pouquinho sobre isso já, a respeito desse conceito distorcido de salvação pelas obras. E aqui nós encontramos em Lutero uma pregação que mostrava o quanto havia essa distância da salvação relacionada às obras. Todo o trabalho da salvação vem de Deus. Quem somos nós para ser salvos? Quem somos nós para merecer a salvação? Olha a passagem, uma das passagens que falam sobre isso, Gálatas 3, de 10 em diante. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. É estranho, né, a gente ver, quem está debaixo da lei está debaixo de maldição. Se a gente não entender bem o que o texto está dizendo, parece que então tem que fazer as coisas erradas, né? Mas debaixo da lei é exatamente essa ideia do efeito da lei para a salvação. Nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Quando a gente ouve falar que o fim da lei é Cristo, não no sentido que nós não precisamos mais praticar boas obras ou praticar a lei, mas porque a lei vem como morte, e o fim da morte vem por Cristo, que pagou em nosso lugar, pelo nosso pecado, morreu. E aí essa passagem continua dizendo, e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ainda no versículo 3 diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Então, mais uma vez, irmãos, repetindo, qual é a maldição da lei? É nós não podermos passar nessa prova. Não há um justo sequer. E a gente sempre lembra, o fato não é você cumprir 50% da lei, 60% da lei, 99%, se é que é possível.
precisaríamos cumprir 100% da lei para ser salvos. E a lei, então, ela vem para acusar, para mostrar que nós somos pecadores. Em Cristo nós temos, então, a salvação. A reforma veio trazer essa ideia de que nós precisamos de voltarmos à fé, de voltarmos à justiça. E o que eu falei há pouco se aplica nesse ponto, né? Em relação de pessoas que acreditam que porque fazem boas obras, porque dão dinheiro para a caridade, assim estão salvas. Eu não preciso mais nada, eu sou uma boa pessoa. Precisa desse negócio de igreja. Igreja é um lugar desnecessário. Então, errado quem pensa assim, porque nós precisamos nos reunir, e errado quem pensa que já está bom, né? Já faz o bem demais. Porque nós precisamos de Jesus. Nós somos pecadores, nós precisamos estar sempre juntos, seguindo a palavra, ouvindo essa palavra novamente, para que a gente mantenha aceso no nosso coração a nossa fé. Nós precisamos. Parece que tem gente que se acha tão bom demais. Não, igreja é para aquele que é muito pecador, aquele que precisa de mudança. Eu ouvi uma vez um dono de uma farmácia, né, que eu conhecia, falando para ele, não, igreja é bom. Tipo assim, é bom para aqueles que precisam. Aí eu não preciso. Eu já sou bonzinho, eu já faço bem, faço caridade. Então, que triste quem pensa assim, que pode se justificar pelas obras, ou por andar, entre aspas, né, de acordo com o que a sociedade diz que é certo. Não, eu sou politicamente correto. Não, nenhum de nós está isento da graça, não precisa da graça, nós necessitamos da graça de Deus. E em terceiro lugar, aqui nós vemos também como efeito da reforma, esse conceito, né? Se resgatou o conceito da autoridade vital da palavra de Deus. Essa palavra aqui é muito interessante, ó, autoridade da palavra. Autoridade. O que é algo que tem autoridade? É algo que tem que ser cumprido. É algo que você não simplesmente pode julgar, eu posso ou não posso. Eu preciso buscar essa palavra. A palavra de Deus tem que ter autoridade na nossa vida. Nós precisamos ser submissos à palavra, ao que a palavra de Deus ensina. O que a Bíblia fala para nós. Como nós falamos, naquela época a Bíblia nem era conhecida pelas pessoas. Mas hoje nós temos acesso à palavra de Deus. E o que nós ouvimos, o que nós aprendemos, nós precisamos praticar. O mundo de hoje está sem padrão, e quando tem padrão, é um padrão maluco, né, irmãos? E muitas vezes a igreja se afasta desse padrão também da palavra. Mas a Bíblia é a única regra de fé e prática. E nós devemos cultuar a Deus conforme a palavra. E nós devemos seguir os preceitos que a palavra nos ensina. Precisamos evangelizar. Essa ideia da reforma, resgatando o conceito de autoridade da palavra, ele trouxe também esse desejo de anunciar, tanto que a palavra foi pregada, e ela cresceu, ela desenvolveu, foi para tantos lugares. E nós não podemos trocar a mensagem de Deus por qualquer outra coisa distante da palavra. Um dos lemas da reforma é Igreja Reformada, sempre reformando. Nós já falamos isso. Se você tem uma casa, se você tem alguma coisa, você precisa estar cuidando daquilo. A Bíblia fala sobre guardar, né? Você guarda uma coisa que você não quer que estrague, que não seja roubada. E nós precisamos guardar a fé. Guardar a fé não é simplesmente esquecê-la, mas guardar no sentido de protegê-la de todo mal, de proteger daquilo que não é verdade. E essa ideia de guardar-se, de guardar a palavra, ela vem
quando nós obedecemos e nos voltamos à palavra. Naquela época, havia muito problema. As igrejas se afastaram de Deus. Como será que está hoje, irmãos? Como que está o mundo hoje? Como as igrejas estão hoje? É difícil responder essa pergunta. Nós sabemos que existem muitas igrejas fiéis à palavra, muitos irmãos seguindo a palavra. Não podemos ser pessimistas e dizer, não, está tudo perdido. Mas também nós não podemos ser inocentes e achar que todo mundo que fala de Deus, que todo mundo está correto. E temos que respeitar todo mundo. Vivemos num tempo que o princípio é o que me agrada, o meu coração. E nós não podemos nos acomodar com isso. Principalmente, irmãos, nós temos que fugir de duas questões, que, como naquela época, existe hoje. Os liberais. Que são estes, irmãos? São pessoas que negam a infalibilidade das Escrituras, que duvidam da integridade dos registros. E você começa a observar algumas pessoas que começam a falar, na Bíblia tem contradição. Talvez o liberal não fale claramente, a Bíblia é errada, mas ele interpreta tão errado que você vê que se o que ele está falando está certo, a Bíblia está errada. Nós temos que tomar muito cuidado porque isso existe muito. Fazendo da Bíblia um livro assim que é moldado segundo a vontade. O outro são os místicos, aqueles que acrescentam à palavra o que não está escrito nela, no sentido de que é como se a palavra não fosse tão importante. O mais importante é o sentimento, o mais importante é a voz do profeta, como nós estudamos hoje cedo. Pessoas que não querem pensar, mas acreditam que a religiosidade é o sentir. Aí fazem do culto um lugar de sensações. Repare, irmãos, que sentimento não é ruim. Sentimento faz parte da nossa vida. O que é ruim, irmãos? O ruim é um sentimento que não está baseado no raciocínio. O que nos faz sentir a presença de Deus? O que nos faz buscar a Deus? É a palavra, é aquilo que nós ouvimos e o nosso coração se enche de alegria pela palavra. Alguns tentam inverter, né, como se o sentimento fosse levar a prática das boas coisas. Quem tem base o sentimento tem uma base muito corroída rapidamente, porque o sentimento passa. Ele é só enquanto está ali. Quando desliga o sentimento, acabou tudo. É como se você fosse a uma festa, a um show, a um lugar que você sente um monte de coisa, um misto de sensações. Aquele momento, você está ligado, mas depois, no caminho, já vai desligando, chega em casa não sobrou nada. Um balão que murchou. Agora a palavra traz um sentimento no momento, mas esse sentimento ele permanece, porque você vai guardar aquela palavra. O sentimento passa, mas a palavra não. Infelizmente muitos não querem conhecimento, mas apenas uma experiência. Não buscam santidade, mas milagre. Isso é um grande problema. Irmãos, como disse Filipenses, como sempre obedeceste, muito mais agora, desenvolvei a vossa salvação.
Se você tem tido essa graça de estar vivendo na obediência de Deus, ainda a obra não está completa. Você continue desenvolvendo essa graça. Se você porventura tem abandonado esse temor do Senhor, você pode aproveitar mais essa oportunidade, o culto da reforma, e começar uma reforma. Ou continua a reforma, ou começa uma reforma. Mas, irmãos, o outro caminho, não existe outro caminho. O outro caminho é a perdição. Precisamos resgatar essa herança reformada, ou seja, o agir de Deus no nosso coração. O que acontece, irmãos, para que as pessoas se afastem de Deus? Vão deixando de ouvir a Deus. Às vezes até continuam com a religiosidade, mas deixou que a tradição fosse mais importante do que o coração. Deixou com que as práticas fossem mais importantes do que a verdade. Que Deus coloque no nosso coração esse desejo de permanecer na verdade, mas motivado pelo Espírito Santo de Deus. Nós sabemos que precisamos do Senhor, que nós possamos orar pela igreja, como eu disse hoje cedo, né? Não só pela nossa igreja, mas pelas igrejas, para que mais e mais nós estejamos unidos, reunidos, unidos, em torno do propósito maior que nós temos, que é servir a Deus, que é evangelizar. E que nós possamos deixar de lado, né, tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Vamos ficar em pé, nós vamos encerrar esse momento, essa mensagem, com uma oração, depois nós vamos cantar. Pai querido, nós agradecemos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus, de comemorar, ó Deus, a reforma protestante. Pai, é muito bom nós podermos lembrar na história desse tempo em que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, tocou no coração de tantas pessoas, veio com um avivamento, ó Deus, trazendo de volta a Tua igreja. Ó Pai, sabemos que a igreja é do Senhor, ó Deus, o Senhor não abandona esta igreja. Que o Senhor mais uma vez toque no nosso coração, Pai, para que nós estejamos desenvolvendo a nossa salvação, para que nós estejamos sendo atraídos pelo Senhor, ó Deus. Obrigado pela mensagem, obrigado, ó Pai, por cada um de nós que nessa noite veio aqui, aqueles que porventura estão assistindo pela internet. Que o Senhor Deus fale aos nossos corações, ó Pai, nos abençoe. Oramos em nome de Jesus. Amém.